Férias. Então, obviamente, os universitários, eles vão entrar de férias essa semana, ou já estão de férias, graças a Deus. Os que trabalham, eu ouvi falar que muitos vão receber um recesso aí nas 2 últimas semanas. Alguns, pelo menos na semana entre Natal e Ano Novo. Ou alguns não vão ter férias agora, mas tudo bem. Um dia você vai ter férias. Mas ficamos animados com as férias, não é? Mas hoje vamos estudar um pouco na palavra de Deus, para a gente poder aprender como ter férias espirituais. Férias que podemos nos aproximar de Deus. Então é um tema sempre relevante, né, para muitas pessoas na igreja. Hoje vamos falar como ter férias com fé. E olha que interessante, a própria palavra férias já começa com fé. E esse é o nosso alvo, entrar com fé nessas férias e sair com ainda mais fé dela. Vai ser incrível, férias é um tempo extraordinário. Sim, para a gente poder descansar, viajar, estar com a família, encontrar pessoas, amigos que a gente não vê faz tempo. Mas férias é um tempo de acender a nossa fé. É um tempo de sonhar para Deus. É um tempo de batizar, salvar almas. Estão comigo? Então por isso hoje vamos aprender a como ter férias com fé, que é o que interessa. Título de hoje, férias com fé. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por dar férias para muitos de nós aqui. Pai, é um tempo tão extraordinário. Pai, é um tempo que podemos ter mais tempo e podemos usar esse tempo para o Senhor. Podemos sair ainda mais próximos do Senhor. E esse é o nosso alvo. Então nos ajuda, como fala Efésios 5, aproveitar ao máximo cada oportunidade que temos para poder aumentar cada vez mais a nossa fé, Pai. A nossa fé no Seu poder, na Sua palavra, no Seu Espírito. Nos guia, Pai, por meio dessa pregação. Chega até os nossos corações para tomarmos decisões para essas férias ou quando formos tirar férias em algum momento. Mas que essas escrituras de hoje possam nos dar as convicções que tanto precisamos. Obrigado por tudo, Pai. Oramos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém? Vamos em Gênesis capítulo 2. Vamos ver que ainda Deus precisou de umas férias. Gênesis 2, versículo do 1 ao 3. A Bíblia fala, Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara de antemão. Olha que incrível. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e tudo que nele há. Depois de 6, imagina que intenso foram esses 6 dias. Deus criou tudo, absolutamente tudo, em 6 dias. E aí Deus limpou a testa, o suor, falou, nossa, chegou o dia de descansar. Acho que eu vou tirar umas férias. E a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia e abençoou o 7º dia. Não só para Ele, mas para nós. Então, olha que interessante, o descanso é algo de Deus. Depois de ter um ano intenso de estudos, um ano intenso no trabalho, é bom ter um tempinho para descansar também, fisicamente ainda. Deus descansou. Mas a gente tem que entender o seguinte, o descanso de Deus não é um descanso físico aqui.
Deus não criou o mundo e pensou, nossa, como eu estou cansado. Que difícil foi criar o mundo para mim. Deus é Deus. Ele só precisou falar e Ele criou a luz. Deus talvez só estralou o dedo e Ele fez as estrelas. Não, Deus é Deus, não tem nada difícil para Deus. Então Ele não se cansou. O descanso de Deus nada mais é que um descanso simbólico. É um descanso metafórico. E é interessante porque a Bíblia fala mais disso no livro de Hebreus, capítulo 4. É para lá que a gente vai agora. Hebreus 4. E daqui vamos tirar o nosso primeiro ponto. Às vezes eu fiquei pensando, se o descanso de Deus não fosse simbólico, onde será que Ele ia descansar? Mongaguá, Itanhaém, eu nem sei falar essa palavra ainda, Itanhaém, acho que é assim que fala, né? Onde será que Deus? Praia Grande, minha avó é de lá, talvez Deus ia na Praia Grande, né? Legal Praia Grande, tá melhor agora, reformaram e tal, depois dá uma visitada lá, ficou bonito. Não, é um descanso simbólico, amém? Vocês estão comigo? Vamos lá, família, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Uau. Aqui o autor de Hebreus nos lembra sobre os israelitas no deserto. E ainda que Deus, Ele deixou várias promessas para eles. Ainda que Deus prometeu a terra prometida, tinha leite e mel com fartura. A terra que o próprio Deus preparou para eles, tirando eles da escravidão do Egito. Ainda que Deus trouxe essa promessa e muitas outras, a Bíblia diz que a mensagem que foi pregada para eles, de nada valeu. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé. Algo forte aqui, não é? Aqui a gente vê que os israelitas, eles queriam tirar férias na terra prometida. Mas essas férias que eles tanto queriam, eles queriam estar lá fisicamente na terra. Eles queriam finalmente ter um descanso, depois de muito tempo percorrendo o deserto. Mas só tinha um problema: essas férias que eles queriam não eram férias com Deus, eram férias sem Deus. Mas como que a gente pode deduzir isso? Porque aqui diz que eles não tinham fé na mensagem que eles ouviram. E vamos entender uma coisa: férias sem fé é um sinônimo de férias sem Deus. E muitas vezes nós entramos assim, com essa mentalidade nas férias, não é? Nossa, eu sei que essas férias vão ser difíceis para mim, porque eu vou viajar, eu vou estar com a minha família, e eu vou lutar muito espiritualmente. Eu vou pecar nessas férias. Às vezes a gente entra com uma autoestima baixa já nas férias. Nossa, talvez eu não vou poder estar em um culto nessas férias. Eu sei que eu vou ficar mal espiritualmente. Não, é um absurdo isso. Não é o que Deus espera. Deus quer que tenhamos fé ainda no começo das férias, antes das férias começarem. Vocês estão comigo? Mas para isso, temos nosso primeiro ponto: não tire férias de Deus. Se tem algo que não podemos tirar férias jamais, é do nosso relacionamento com Deus. Porque se tiramos férias do nosso relacionamento com Deus, é aí que abrimos mão da nossa fé. Porque a nossa fé vem do nosso relacionamento com Deus. E podemos aprender mais sobre isso aqui no capítulo 4 de Hebreus ainda, versículos 5 e 6. Vamos lá para eles. Versículo 5.
E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Então, por que o povo de Deus tirou férias de Deus? Não só porque eles não tiveram fé ouvindo a mensagem, mas eles não obedeceram à mensagem. E por isso Deus disse: vocês nunca mais vão entrar no meu descanso. Que forte, né? Férias é um sinônimo de ter mais tempo. Então, para aqueles que vão estar de férias, eu sei que eu falo aqui para um público grande, que se enquadra nisso, significa que você vai ter mais tempo nas próximas semanas. E talvez mesmo para quem não vai estar de férias, vai ser um pouco mais light no trabalho, vai ser um pouco mais light na universidade, se alguém não entrou ainda de férias. Talvez você vai ter um pouquinho mais de tempo ainda assim. E se você não vai entrar de férias agora, aplica isso para quando você entrar, amém? Então vai servir para todo mundo, de uma forma ou de outra. Mas férias é um sinônimo de ter mais tempo. Mas o que implica ter mais tempo? Não implica que você vai ter mais tempo para Deus. Não implica. E às vezes a gente se engana. Na verdade, muitas vezes a gente se engana. A gente pensa: perfeito, agora que eu tenho mais tempo, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou evangelizar mais. E como a gente sai das férias? Quebrado, destruído. Por quê? Na realidade, a gente orou menos. A gente leu menos a Bíblia. E a gente evangelizou menos. Agora, se tem uma coisa que dá para fazer quando a gente tem mais tempo, essa coisa é pecar. Aí é mais fácil, não é? Cair no pecado nas férias. Impureza, egoísmo, falta de compromisso. Mas se a gente se entrega a essas coisas, a gente acaba sendo exatamente como os israelitas. Presta atenção nisso que eu vou falar. É algo bem sério. Talvez essas férias podem ser suas últimas férias como cristão. Eu já vi muitas pessoas que caíram nas férias. E a gente não precisa ir longe. Tem um exemplo bem aqui. Um povo inteiro caiu nas férias. Restaram 2 só, que Deus poupou, e os filhos deles, que entraram na terra prometida. Então é muito importante levar o nosso relacionamento com Deus a sério nessas férias. E não tirar férias de Deus, amém? Mas isso não vai acontecer com a gente, amém, família? Ninguém vai cair. Vamos aprender do exemplo dos israelitas. Vamos aprender ainda dos exemplos de irmãos e irmãs em Cristo que tivemos que caíram. Para quê? Para não cair no mesmo erro. E para nos inspirar, olha o versículo 9 agora, de Hebreus 4. Aqui a Bíblia nos inspira. Vamos sair com fé daqui, amém? Versículo 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Então aqui a Bíblia por si só nos inspira já. Se a gente olha para as Escrituras, ninguém vai cair. O exemplo negativo já foi dado. E é isso que o autor de Hebreus lembra a quem ele se dirige naquele tempo. Mas assim o autor de Hebreus lembra a nós também. Se a gente olhar para esse exemplo de desobediência e não imitar eles, pelo contrário, ter fé, se apegar ao nosso relacionamento com Deus, é só uma decisão. Porque ainda que a tendência natural é orar menos, ler menos a Bíblia, evangelizar menos, podemos fazer o contrário e vamos fazer o contrário. Então se planeja nessas férias, para usar o seu tempo para Deus. É assim que um discípulo pensa de Jesus. Queremos ofertar o nosso coração a Deus, nosso tempo a Deus, nossas férias a Deus. Estão comigo? Então ora mais nessas férias.
Você pode se planejar para orar o dobro de tempo do que você normalmente ora. Por que não? Se você tem mais tempo. Se você ora 20 minutos por dia, ora 40 nas férias. Se você ora meia hora por dia, ora 1 hora nas férias. Se você ora 1 hora por dia, ora 2 horas nas férias. Por quê? Porque não vamos tirar férias de Deus. Evangeliza todos os dias nas férias. Virtualmente, mas ainda melhor, presencialmente. Entende? Os shoppings são cheios. Então está muito trânsito perto dos shoppings. Tem que evitar, porque férias, final de ano, né? As pessoas querem comprar presentes, mas nós queremos evangelizar, salvar o mundo para Deus, amém? Então, temos muitos exemplos para nos inspirar não só na palavra de Deus, mas temos muitos exemplos aqui mesmo na igreja de pessoas que não tiram férias de Deus, amém? Para mim, um exemplo disso é a Yasmin. A Yasmin, ela já tirou muitas férias de Deus nas férias, amém? Mas isso fica para o passado. Quando era algo mágico assim. Começava as férias. Cadê Yasmin? Cadê Yasmin? Ela desaparecia. Era um superpoder. Aí dava 2 meses, Yasmin, onde você estava esse tempo todo? Ela voltava com os queijos, tentava ganhar seu coração, né? Dava um pão de queijo. Aí você ficava, bem, perdoava mais rápido no coração. Mas me inspira muito ver o coração da Yasmin. Porque ela compartilhou como foi difícil esses tempos que ela tirou férias de Deus em Minas. Em um desses tempos, ela pensou sim em cair da fé, deixar Deus. Mas uma das coisas que mais me impactou foi quando ela disse: o que me impediu, a única coisa que me impediu, foi lembrar da cruz de Cristo. E eu fiquei com raiva no meu coração por lembrar da cruz. Porque eu pensei, droga, eu quero deixar o cristianismo. Porque é muito compromisso. Eu não quero mais viver isso. Mas eu não consigo, eu não posso. Por quê? Porque não tem como esquecer o que Jesus fez por mim na cruz. Isso não só salvou ela espiritualmente, mas isso tem feito ela brilhar espiritualmente hoje. Então, essas férias, ela sequer vai para Minas. Vai ficar cuidando do cachorro da Isa e do Apolo, amém? Da Mel. Vai ser a babá do cachorro. Mas muito mais do que isso, ela vai usar essas férias para Deus, como ela tem feito há muito tempo já. Então, Yasmin é um grande exemplo para nós aqui na igreja. Um exemplo para nos inspirar. Um exemplo para a gente poder imitar. De que sim, é possível estar nas férias com a nossa família. Sim, é possível descansar nas férias. Mas é possível dar ainda mais para Deus. Vocês estão comigo? Como discípulo não tiramos férias de Deus. Tiramos férias com Deus. E esse é o nosso segundo ponto. Tire férias com Deus. Então, eu me perguntei já algumas vezes, onde na Bíblia Jesus tirou férias? Alguém sabe dizer? Onde estão as férias de Jesus na Bíblia? A Bíblia não fala. Na verdade, fala sim. Eu sempre achei que Jesus nunca tirou férias. Até que essa semana eu aprendi numa escritura que Jesus tirou férias. Olha isso, olha que legal, em Marcos 6. Eu nunca tinha visto isso. Até então eu diria que não, a Bíblia não fala de férias de Jesus, nunca vi isso. Jesus era o quê? Tinha CLT? O que era? Carpinteiro, né? Marcos 6. Eu fiquei animado de ver que ainda Jesus tirou férias. Olha isso. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus tinha enviado eles. Eles voltaram, Marcos 6, versículo 30. Eu falei errado? Ah, perdão. Marcos 6, 30. Vou esperar 1 minuto. Marcos 6, 30. Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos lá, Marcos 6, 30.
as férias de Jesus. Vocês estão animados para ver sobre as férias de Jesus? Eu estou animado para ler essa escritura, ainda que eu li ela hoje essa manhã. Vamos lá. Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Eu sei que alguns estão assim, não é? No trabalho. É tão intenso o final de ano, no trabalho, na faculdade, que às vezes a gente não tem tempo para comer. Jesus estava assim com os discípulos. Eles estavam trabalhando duro. E olha agora, Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Uau! Jesus foi tirar umas férias no deserto. Olha só que legal. Num lugar deserto, não é? Chamou os discípulos para descansar um pouco. O que é isso, senão férias? Não é? Mas as férias duraram um pouco. Olha isso, versículo 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. Imagina isso. Você passa um ano trabalhando. Chega no final do ano, você está sendo tão demandado no trabalho que você não tem tempo de comer. Ou você passou o ano inteiro estudando. Chegou no final do ano, nas provas finais. A gente se relaciona com isso, né? Você não conseguiu nem dormir direito. O Willy estava me falando que ele tem tomado 5 energéticos em um dia para ficar acordado. Uau! Mas acontece, ué. Às vezes a gente, não 5, é perigoso fazer isso, mas Jesus não tinha tempo para comer, nem ele, nem os discípulos. Imagina isso, você ficou o ano inteiro trabalhando, o ano inteiro estudando, você esperou por aquelas férias, você planejou as férias. Quando você chega no Guarujá, põe o pé na areia, está o seu chefe lá. Ele fala: preciso de você, volta. O seu chefe te liga: preciso que você volte, cancela as férias. Uau! Esse foi Jesus. Jesus sugeriu: ok, vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Jesus sugeriu. Mas a Bíblia diz que uma multidão chegou lá onde eles iam antes deles. Mas quando Jesus viu a multidão, o que ele sentiu foi uma profunda compaixão. Ele viu a multidão e ele viu que era como uma ovelha, eram como ovelhas sem pastor. E ele fez o quê? Ele cancelou as férias e começou a ensinar muitas coisas. Olha que incrível. Isso é ter férias com Deus. Então, férias, e principalmente agora, nesse tempo de festas de fim de ano, está muito ligado uma coisa com a outra, né? Festas de fim de ano e férias. Eu sei que é um momento de muita alegria para muitos de nós, de estar com as nossas famílias, de celebrar, de comer um panetone, amém? Eu gosto muito de panetone, comer um peru, enfim, comer várias coisas, mas ganhar presentes, não é? Mas para muitas pessoas, férias é um tempo muito triste. Festas de fim de ano é uma época muito triste. Para alguns, é a época mais triste do ano. Talvez não tenha uma família próxima. Talvez é um tempo que remeta a algum tipo de dor. Ou simplesmente pelo fato das pessoas estarem perdidas no mundo, sem Deus. Então, como discípulos, podemos ser tolos ao ponto de tirar férias de Deus por um tempo. E depois eu vou retomar. Mas pensa isso, pessoas que não têm Deus. Então, não é um período, é um fato, é uma realidade, até que isso mude. E quem vai mudar a realidade dessas pessoas? Nós, se tivermos a compaixão que Jesus teve. Mas a grande pergunta é: de quem você vai ter compaixão nessas férias? Das pessoas que hoje estão como ovelhas sem pastor,
Olha a Praça da Sé. Talvez muitos de nós tivemos que passar por lá, vindo para o culto, não é? Essas são pessoas que são ovelhas sem pastor. Mas essa realidade física que podemos ver lá, é a realidade espiritual do mundo hoje. Você consegue ver isso e ter compaixão do mundo nessas férias, ter compaixão dos seus familiares nessas férias, ter compaixão das pessoas do seu trabalho, da sua faculdade. Então a grande pergunta é: de quem você vai ter compaixão nessas férias? Das pessoas do mundo ou de você mesmo? Ou você vai falar: nossa, tadinho de mim, eu mereço descansar nessas férias, eu mereço viajar nessas férias e ficar um mês longe do reino e não colocar o reino em primeiro lugar. Eu mereço não responder mensagem no WhatsApp, porque eu respondo no trabalho o dia inteiro. Agora é um tempo para mim. Muitas pessoas, quando a gente convida para estudar a Bíblia, elas dão essa desculpa, não é? Não, domingo é um dia para mim, eu não respondo mensagem, eu não vou em nada, eu fico em casa descansando. Podemos pensar assim nas férias, não é? Férias não, férias é um tempo para mim. Mas esse não foi o coração de Jesus. Porque Jesus tirou férias com Deus. E férias com Deus implica trabalho duro para Deus. Olha isso, última escritura, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Uau. Jesus ele ensina algo muito importante para nós aqui. Sim, é importante descansar nas férias, absolutamente. Você pode dormir talvez 1 hora a mais, descansar um pouco mais, e é um tempo oportuno para isso. Mas esse ainda não é o descanso de verdade. O descanso de verdade é o próprio Jesus Cristo. Jesus é as nossas férias. Entende? As férias não são as férias. Jesus é as férias. Então lembra isso. Para quê? Para te inspirar a trabalhar ainda mais duro nessas férias. Para Deus. Como trabalhar duro? Você pode pensar: eu vou estar mais tempo com a minha família. Exatamente aí que você precisa trabalhar duro então. Exatamente aí. Nessas férias. Ou que seja, para quem não vai tirar as férias, você vai estar com a sua família provavelmente. Você vai ter a oportunidade de ouro, a maior oportunidade do ano talvez, de estudar a Bíblia com alguém da sua família, e funciona. Esse ano, pela graça de Deus, minha avó e minha tia foram batizadas, são discípulas, estão assistindo a gente agora. E eu fiquei tão impactado, porque a Maria do Carmo, nossa irmã lá da região leste, me mandou uma mensagem hoje de manhã, com uma foto de um estudo bíblico virtual que aconteceu. E nesse estudo estava lá minha avó, estudando a Bíblia com essa mulher. Então é muito especial ver isso. Minha avó tem dificuldade de atender o celular, mas ela estava lá se esforçando para salvar almas. Entende? Minha avó, obviamente, ela não trabalha, ela é dona de casa. Então ela, em teoria, tem férias eternas, mas ao mesmo tempo não, porque é muito trabalho cuidar da casa. Mas, ao mesmo tempo, minha avó é uma discípula de Jesus. Ela ama Deus de todo o coração e ela entende que férias só existem com Deus. Ela tira férias, mas com Deus. Ela trabalha duro. Na escritura que nós lemos em Hebreus 4, o autor nos chama a nos esforçar para entrar no descanso eterno. E essas são as férias que nós queremos ter. Essas vão ser as férias de verdade. Quando a gente chegar um dia no céu. E eu gosto de repetir isso. Você está cansado? Ora a Deus. Ora o dobro. E aí você vai se sentir mais renovado. Porque nós sabemos que como discípulos, as nossas férias estão no céu. E lembra, como é de praxe falar, você está cansado? Dorme o primeiro ano no céu.
Primeiro ano inteiro, se você quiser. Dorme lá, descansa lá. Mas até chegar lá, Jesus é o descanso. Para estar em Jesus é trabalho duro. Então eu quero dar um desafio para nos inspirar aqui. Nesse fim de ano, nessas férias, nessas festas, estuda a Bíblia com uma pessoa da sua família. Eu não estou falando para compartilhar fé. Não, estuda a Bíblia. Porque temos uma oportunidade, irmãos. Vamos agarrar essa oportunidade. Porque Deus, Ele quer salvar nessas férias. Mas para Deus salvar, Ele precisa do nosso trabalho duro também. E que incrível poder passar essas férias no céu com pessoas da nossa família. Imagina, essa sim vai ser a festa de verdade. Eu quero estar com a minha avó, eu quero estar com a minha tia no céu. Mas eu quero estar com mais pessoas da minha família. E esse tem que ser o nosso sonho também. Isso é ter férias com fé. Em conclusão, férias com fé. Vamos entrar com fé já nessas férias. Como? Não tirando férias de Deus. Planeje as férias. Quanto tempo você vai viajar? Quanto tempo você vai ficar fora? Entende? Não queremos faltar em muitos cultos. Eu sei que às vezes, amém? É uma exceção, não é? Como discípulos temos compromisso, mas talvez vamos perder 1 ou 2 cultos, mas não queremos perder muitos cultos, porque isso abala a nossa fé. Então planeje as férias, pede conselhos, mas não tira férias de Deus. E segundo ponto, tire férias com Deus. Então férias é um tempo para ter sonhos, para ter fé, principalmente pela nossa família. E vamos lá, vamos começar o ano batizando nossos familiares. E para Deus seja glória, amém.